Eu perguntei recentemente lá no meu Instagram sobre o que as pessoas gostariam que eu falasse aqui no canal, e uma das sugestões, que foi da Elaine, foi que eu falasse da minha religião. E aí eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas colocarem as questões delas e as dúvidas sobre a minha religião. E é isso que eu vou fazer hoje, responder perguntas sobre Hare Krishna. Oi, meu bem, tudo bem? Eu organizei as perguntas mais ou menos numa ordem que eu pudesse ir falando e contando uma história, tá? Então as perguntas vão aparecer aqui do lado e eu vou falando um pouco. Vou falar algumas coisas em linhas gerais para depois ir respondendo as perguntas mais específicas que foram feitas. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna foi fundada em 1966 pelo monge indiano Srila Prabhupada. Ele veio da Índia aos 69 anos de idade e começou a espalhar a consciência de Krishna pelo Ocidente. Ele iniciou esse movimento que hoje tem mais de 1 milhão de adeptos no mundo todo. Em linhas gerais, o que a gente acredita? A gente acredita em Deus, a gente acredita que Deus é a fonte de tudo que existe, Ele é o Supremo Criador e Ele pode se manifestar de várias formas e, portanto, Ele recebe vários nomes. Aliás, esse é um ponto importante dentro das várias filosofias que existem na Índia, é o fato de a gente acreditar que Deus tem uma forma. E, aliás, não só uma forma, porque Ele é Deus. Ele não é limitado como nós somos limitados pela matéria. Eu tenho essa forma. Se eu quiser outro cabelo, eu tenho que ou cortar, ou colocar um aplique, ou pintar, e depois eu tenho que fazer todo esse esforço novamente para mudar o meu cabelo. Mas Deus pode assumir a forma que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Então Ele tem várias formas e, portanto, vários nomes. Cada nome ligado a uma característica sua, a uma forma sua. Então, não são vários deuses. É um único Deus que pode se manifestar de várias maneiras. Então ele pode receber o nome de Krishna, ele pode receber o nome de Rama, ele pode receber o nome de Nishinradeva, enfim, inúmeros nomes que vão cada um destacar uma de suas qualidades. Nós também acreditamos que somos almas espirituais eternas, que habitam um corpo material, e quando esse corpo chegar lá nos seus últimos dias e não nos servir mais, se nós não estivermos ainda completamente em consciência de Krishna, nós reencarnamos. Estou usando essa palavra assim porque é mais acessível, embora a gente não use muito. A gente aceita um novo corpo, nasce de novo na Terra para continuar essa caminhada e a tentativa de desenvolver consciência de Krishna. O que é desenvolver consciência de Krishna? Assim, bem grosso modo, né? É se conectar com Deus de tal forma que você não precisa aceitar um novo corpo na Terra. Não precisa nascer de novo. E aí você sai desse mundo de dualidade onde há felicidade e sofrimento oscilando o tempo todo e vai viver no mundo espiritual com Krishna, onde tudo é felicidade eterna. E aí eu vou aqui para a primeira pergunta mais pontual. Hare Krishna é uma religião? Sim e não. Como eu disse, Prabhupada iniciou um movimento aqui no Ocidente, né? Mais especificamente nos Estados Unidos, e depois ele foi se espalhando para o resto do mundo. E aí, neste livro aqui, A Ciência da Autorrealização, que é uma série de diálogos e aulas que Prabhupada deu, ele responde a uma questão similar, né? Ele é perguntado o que é comum sobre o tema consciência de Krishna entre todas as religiões. E aí ele diz, Prabhupada afirma palavras dele: religião significa conhecer Deus e amá-lo. Isto é religião. Hoje em dia, por falta de treinamento, ninguém conhece Deus. Isto para não falar de amá-lo. As pessoas se contentam apenas em ir à igreja e orar. Ó Deus, dai-nos o pão de cada dia.
No Srimad Bhagavatam, isso se chama religião enganadora porque o objetivo não é conhecer e amar a Deus, mas sim obter alguma vantagem pessoal. Em outras palavras, se eu ingresso em alguma religião, mas não sei quem é Deus nem como amá-lo, estou praticando uma religião enganadora. Veja bem, eu não estou dizendo, nem Prabhupada estava dizendo, que as outras religiões são falsas e esta é a religião verdadeira. Não. Todos os caminhos são bons para encontrar Krishna. Ele fala isso em algumas outras entrevistas. Desde que você siga tudo que está lá bonitinho. O problema é que as pessoas não seguem tudo que está lá bonitinho, né? Inclusive aqui mesmo Prabhupada continua. Como eles podem se tornar conscientes de Deus se desobedecem aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo? E isso está acontecendo não só na religião cristã, mas também em todas as religiões. O título hindu, muçulmano ou cristão é mero rótulo. Nenhum deles sabe quem é Deus e como amá-lo. Ela pergunta como você se converteu. A gente não fala em conversão no Hare Krishna. Na verdade, esse nem é o nome do que a gente chamaria de religião. O nome oficial é Brahma Madhva Gaudiya Vaishnavismo. A gente ficou conhecido por Hare Krishna, porque a gente canta muito o Mahamantra Hare Krishna. Às vezes vocês podem ver devotos na rua com uma sacolinha dessas. A sacolinha não tá suja não, tá, gente? Ela só tá surrada e velha mesmo. Tem aqui um buraco onde a gente coloca a mão, pega, coloca o dedo aqui para poder firmar e a gente vai cantando o Mahamantra Hare Krishna em cada uma dessas contas aqui. E aí a gente segura cada uma dessas continhas aqui, esse dedo tá para fora para firmar no saquinho, e cada uma dessas continhas eu canto um Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São 108 contas. A gente dá 16 voltas. O nome desse rosário é Japamala. Eu fui me aproximando e conhecendo o movimento quando eu estava na faculdade ainda. Eu entrei na faculdade em 2001. Eu não lembro exatamente em que ano que eu comecei a ter os primeiros contatos com o Bhagavad Gita e com um grupo que se reunia para ler algumas passagens e discutir e tal. Mas eu comecei a estudar com mais afinco e tudo mais em 2006. Aos poucos eu fui parando de comer carne. Nunca foi uma imposição, foi uma questão que eu fui perdendo vontade mesmo. Sim, Govinda Vallabhadasi não é o meu nome civil, é o meu nome espiritual. Quando você é iniciado, você recebe esse nome para você se lembrar da sua natureza original de servo eterno de Deus. Estou tentando lembrar até hoje, inclusive. Eu recebi a minha iniciação em 2010, 31 de dezembro de 2010. É isso, estou aí ao longo desses anos tentando entender o meu lugar no mundo e tentando ser uma pessoa melhor. A Elaine também pergunta quais foram os maiores aprendizados que eu tive depois, né, que conheci os Hare Krishna. E olha, eu tô pra te dizer, eu fui criada dentro do espiritismo kardecista. E eu me afastei do espiritismo não por romper com a doutrina, eu continuo acreditando em muita coisa do que a doutrina diz. É a minha base espiritual, né, na verdade. Só que eu rompi com o movimento espírita, porque eu estava muito intolerante com a intolerância das pessoas dentro do movimento espírita. E aí eu acho que o meu maior aprendizado é que ser humano é ser humano em qualquer lugar. E ele vai ser imperfeito em qualquer religião. Tá todo mundo tentando, tá todo mundo fazendo um esforço. Mesmo as pessoas que não têm religião, que não têm essa crença, que não têm essa fé, elas estão lá fazendo esforço. Aí o Renato vai lá e me faz o seguinte pergunta: o que é Shakti? Shakti é, grosso modo, assim, em linhas muito gerais, a energia feminina de todos os seres, na verdade. Todos os seres possuem uma energia masculina e uma energia feminina. Que nós não somos, né, só uma coisa, porque nós somos almas espirituais eternas. Podemos receber um corpo masculino ou um corpo feminino. E quando a gente fala da Shakti ou da energia feminina de Deus, ela é uma pessoa também, porque Deus é
perfeito, completo em si mesmo. Então, a parte feminina de Deus também é uma pessoa. A Natália pergunta por que os devotos não comem cebola. Se você não sabia, você está sabendo agora. Aqui na Terra, nós temos direito de escolha, nós temos livre arbítrio. Deus não fica botando o dedo no que você está fazendo o tempo todo e mexendo como se nós fôssemos peças de um tabuleiro de xadrez. Ele dá a você o conhecimento que está aí no mundo para você buscar, e você, a partir daí e da sua consciência, você vai fazer o que você achar melhor, né? Porque afinal, quem vai conviver, inclusive, com as consequências é você. Não adianta botar na conta de Deus. Para regular as coisas que acontecem aqui, as nossas escolhas, existem os 3 modos da natureza material. Esses 3 modos da natureza material são os que geram karma, ou seja, reação de uma ação. Nós podemos acumular bom karma se a gente fizer boas ações, ou mau karma se a gente fizer ações não tão boas assim. Isso assim, muito grosso modo, tá? Linhas bem gerais mesmo. Os 3 modos da natureza material são bondade, paixão e ignorância. Tudo que é material é classificado dentro desses 3 modos da natureza. Alimentos no modo da ignorância devem ser evitados pelos devotos. Carnes, né, que são provenientes de sofrimento animal, cebola e alho. Se você for num templo ou num restaurante vegetariano, você não vai comer comida temperada com cebola e alho, porque existem inclusive inúmeros outros temperos maravilhosos que são utilizados e a comida fica muito gostosa. Essa Araújo perguntou qual é a abrangência da religião Hare Krishna no Brasil e como ela se relaciona com as religiões afro. A ISKCON tem mais de 1 milhão de adeptos no mundo todo. No Brasil, são 5 comunidades rurais, 2 escolas e 21 templos urbanos. Eu não tenho dados de quantos centros culturais Hare Krishnas existem no Brasil, porque eles não precisam necessariamente se registrar. Como Hare Krishna ou Vaishnavismo se relaciona com as religiões afro? Não se relaciona. E aí tem 3 aspectos que eu queria falar um pouco e que são um pouco mais polêmicos. Eu deixei as 2 perguntas mais polêmicas pro final. Grosso modo, assim, se a gente pensar de acordo com as escrituras, sendo, por exemplo, o candomblé uma religião, eu estou dando um exemplo de religião de matriz africana, uma religião que envolve sacrifícios de animais, essa religião, grosso modo, é classificada como uma religião no modo da ignorância. Esse é um ponto. Isso pode levar muitos devotos, erroneamente, a acreditar e a julgar e a ser preconceituoso com adeptos de religiões de matriz africana, porque eles vão dizer que aquelas pessoas todas estão no modo da ignorância. São 2 coisas diferentes. O terceiro ponto que eu quero colocar, e aí eu já estou fazendo essa mistura aqui, né, da Govinda devota e da Govinda antropóloga. Então, minha visão pessoal sobre a questão é que não dá para julgar uma religião com base nos símbolos e valores da outra. Eu trabalhei, acho que por 2 anos, com uma colega que é da Umbanda. E eu e essa colega, Giovana, um beijo, nossa, a gente percebia, contando sobre as nossas experiências, sobre os cultos, vamos dizer assim, né, sobre as crenças, muitas similaridades entre a Umbanda e o Vaishnavismo. Mas muita coisa mesmo que é parecida pra caramba. Do ponto de vista antropológico, não tem diferença. Na Umbanda tem a questão de oferecer o alimento, a gente também tem a questão de oferecer o alimento, e também é uma forma de sacrifício. O jejum pra gente é um sacrifício. O cantar o Mahamantra Hare Krishna na japa é um sacrifício. Então, todos esses sacrifícios são coisas que você oferece a Deus. Do ponto de vista simbólico e antropológico, eles têm o mesmo valor. Você está fazendo alguma coisa, você está doando alguma coisa sua para oferecer para Deus, para se conectar com Deus. Não tem diferença nesse sentido. Então, se a gente for analisar do ponto de vista cultural, do ponto de vista antropológico, não há diferença. Então, não há por que ter preconceito, porque nós já falamos disso aqui num vídeo, numa videoaula, inclusive,
Vou deixar o card aqui em cima e você pode clicar e dar uma espiadinha depois que terminar esse vídeo aqui, que você não pode julgar uma cultura ou uma determinada representação cultural, por exemplo, uma religião, que é uma representação cultural, que é parte da cultura de um povo, com os valores de outra religião, porque é outro universo cultural completamente diferente. E se você faz isso, você recai em etnocentrismo. E essa é a raiz de todo preconceito e discriminação. Então isso não pode acontecer. Então faz zero sentido você discriminar alguém por conta da religião dela. Ou por conta da não religião, da não crença, de ser ateu, de acreditar na ciência. O filho, gente... Última pergunta, você sente discriminação com relação às mulheres da religião? Antes de eu responder, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha, depois que você terminar, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vão gostar de assistir esse vídeo e, finalmente respondendo, sim, acabou o vídeo. Brincadeira, então, o que acontece? Quando você está falando, né, de um movimento formado por seres humanos, você está falando também de reprodução de valores que estão na cultura na qual esses seres humanos estão inseridos. Então, se a cultura é patriarcal e machista, você vai encontrar devotos patriarcais e machistas. Não significa que a religião é machista, mas as pessoas que estão dentro do movimento e dentro da religião, praticando a religião e fazendo ela existir, podem não seguir todos os preceitos e, com isso, reproduzir machismo. Então, sim, infelizmente isso acontece dentro do movimento Hare Krishna, isso acontece dentro do trabalho, dentro do, sei lá, do bairro, né, no condomínio que você mora, em todos os lugares. E a gente tem que continuar falando sobre isso, discutindo o assunto, debatendo, conversando, para que isso mude. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido mais esclarecedor do que confuso. Muito obrigada por assistir, um beijo, até a próxima.